questão que nós temos que levar em consideração também é a periodização. O que é isso? O aluno entra com um determinado objetivo para ser realizado em um determinado período e eu programo todo o processo de preparação, de treinamento em cima desse período. Tá? Ah, mas é necessário ser feito? Olha, eu aconselho que sim. Eu levo isso em consideração. A gente leva isso em consideração na montagem de um programa de treinamento. Não só de atletas individuais, modalidades individuais, mas também até para quem faz musculação, praticante de musculação. Por que isso? Lembra aquela questão do gráfico de coordenação neuromuscular, hipertrofia e aumento de força? Eu preciso de um tempo para que essa coordenação ela ocorra e com isso o recrutamento de unidades motoras seja dentro de uma característica ótima para desempenhar força, resistência, potência na melhor condição possível. Então, por isso há essa questão da periodização. Essa periodização, por exemplo, ela é diferente quando a Renata prescreve como a gente faz na corrida, quando eu estou na musculação, quando a prescrição da musculação. Tá? E é muito triste quando a gente vê as academias da região de maneira geral. Eu conheci apenas uma, não sei em Campos, já tem um bom tempo que eu não vou nas academias em Campos, que fazia um processo de controle de volume e intensidade em períodos. Então, é aquela questão do mesmo exercício, mas dando estímulos de volume e intensidade diferentes, ele acaba sendo uma forma de estímulo para o aluno fazer. Ele está fazendo o mesmo exercício, ele está modificando apenas a carga, a quantidade de repetições, o tempo de descanso, para que esse estímulo seja interessante e o aumento de massa muscular, o aumento da hipertrofia, ele ocorra de uma maneira equilibrada e controlada. Tá? Diferente, por exemplo, de eu pegar um aluno sedentário e colocar lá na academia, faz isso aí. Ele vai ter ganho? Óbvio que vai. Ele vai melhorar? Óbvio que vai. Se ele pegar e sair sem contratar uma assessoria esportiva, sem contratar um profissional de educação física, um professor de educação física, ele começar a correr por conta própria, ele vai ter evolução? Óbvio que vai. Por quê? Esse estímulo está partindo de uma condição baixa, uma condição ruim, e a partir de qualquer estímulo que eu estou dando para ele, ele vai evoluir. Da mesma forma, por exemplo, que a seleção de 70, na Copa de 70 no México, a seleção brasileira foi a melhor, que tinha a melhor preparação física. A base do treinamento era em cima do professor Kenneth Cooper, norte-americano, todo mundo conhece, tem um teste de Cooper, que são 12 minutos correndo, onde ele preconizava o treinamento aeróbio, um programa contínuo de treinamento para todo mundo. Tá? E o que a seleção brasileira fazia? Tinha uma preparação física forte, baseada na Escola de Educação Física do Exército, lá na URCA. E aí o treinamento era praticamente aeróbio. Hoje, no futebol, hoje não, década de 90 para cá, no futebol, qual é a preparação específica? Treinamento em alta intensidade. Estímulos rápidos, curtos, repetido várias vezes, onde eu vou levar um acúmulo de acidose no organismo. Por quê? Na partida de futebol, durante 90 minutos, o atleta tem que suportar alta intensidade durante um período longo. Tá? Então, eu faço uma preparação física adequada a essa questão do jogo. Da mesma forma, eu vou fazer na corrida. Ele tem, então, que suportar uma corrida numa velocidade média mais alta para que ele consiga, por exemplo, dentro da categoria dele, ganhar o troféu ou ser o primeiro, segundo, terceiro, até quinto de uma prova de maneira geral, para que ele ganhe o troféu. Tá? Então, eu estimulo o treinamento nessa forma e a prescrição é periodizada de acordo com o objetivo do aluno, de acordo com as provas que ele vai querer fazer, e a gente senta, conversa e estrutura. Claro, se eu pego um louco, se a Renata pega um louco, ou eu, por exemplo, e aí a gente tem que sentar para conversar. Não, eu quero fazer 8 maratonas durante um ano. A gente sabe que é extremamente desgastante,
é muito pesado, o risco de lesão ela aumenta exponencialmente, então a gente tem que conversar. Adianta eu virar e falar para ele que a grosso modo não pode fazer? Ele vai pegar, vai parar de me pagar, vai parar de pagar a assessoria e vai para outra que vai aceitar fazer aquilo que ele está querendo. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. A outra questão que eu estava falando é a questão de, mesmo que o estímulo não é o adequado para o futebol, por exemplo, na década de 70, o ganho foi elevado, tanto é que há relatos até na FIFA de jornais de europeus dizendo que no segundo tempo o Brasil sobrava. Tanto é que a final no primeiro tempo foi 1-1, Brasil e Itália. No segundo tempo o Brasil deslanchou. Por quê? Tinha uma reunião de craques, eram muitos jogadores bons. Tem o problema da altitude, tá? Mas ela foi minimizada com essa questão do treinamento aeróbio, mesmo que indiretamente, então, até porque os estudos fisiológicos em altitudes estavam começando, os equipamentos que a gente tem hoje a gente não tinha naquela época, então era tudo muito empírico. Mesmo assim, com toda essa questão do treinamento empírico, o Brasil sobressaiu na questão desse Mundial, dessa Copa do Mundo. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora da montagem do programa de treinamento. Se esse aluno me procurou, achou caro e resolveu correr por conta própria, ele vai ter um ganho? Claro que vai. Claro que vai. Agora, lembra aquela mesma situação que eu tinha falado com vocês? O limitante dos artigos científicos sobre esse processo biológico, essa questão do treinamento, essa questão da medicação, essa questão da alimentação, da mesma forma, esse aluno vai chegar em determinado momento onde ele não vai ter mais ganho. Então ele vai estagnar. Ele tem um avanço, depois ele entra num steady state, onde há um equilíbrio e ele não consegue mais ter ganho. E aí normalmente vem procurar. E aí vem para conversar com a gente, olha, como é que é o estímulo de vocês, como é que é feito, como é que é a preparação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Um planejamento sistêmico do calendário do atleta ou da equipe, com uma fase de preparação, uma fase de competição, uma fase de transição, distribuídos em microciclo, mesociclos, microciclos e sessões de treinamento. Tá? Então eu tenho uma visão ampla do ano, dos 6 meses desse aluno, vejo quais são as competições, faço a divisão em mesociclos, onde eu vou priorizar volume, intensidade, potência, e aí depende das especificidades, tá? Por isso que tem que ser levado em consideração qual é a altimetria da prova. Então, tudo isso a gente tem que ponderar. E, em cima disso, a Renata faz a prescrição do treinamento para atender a essa demanda desse aluno, e ele consiga fazer essa prova num tempo bom, num tempo melhor que ele conseguiria anteriormente. Depois, os microciclos, que aí a gente pode considerar a semana do treinamento, e as sessões de treinamento. Okay? Então, esse período preparatório, no mundo ideal, naquele ciclo lá olímpico do Matveev, na antiga União Soviética, ele deveria ter de 3 a 4 meses de preparação, aonde eu vou priorizar o volume em vez da intensidade. Tá? E aí tem relatos de até 5 a 7 meses de ciclos anuais, o que é inconcebível, como eu falei com vocês, por exemplo, se eu trabalhar no futebol, ou se eu pegar um aluno que querer fazer 5 meia maratonas no ano, tá? Eu tenho que equilibrar isso. O período de competição, de 1 mês e meio a 2 meses, podendo se estender até 4 ou 5 meses. Gente, o Campeonato Brasileiro vai terminar agora, o de 2020, vai terminar agora em fevereiro de 2021, e já na mesma semana já está começando o Campeonato Carioca, os campeonatos regionais. Qual a fase de descanso? Qual o período de descanso desse pessoal? Entendeu? Uma coisa vai atropelando a outra. Tá? Então, assim, no mundo ideal, tá? Final da década de 60, início da década de 70, nós tínhamos essa questão. E o período de transição, que dura 3 a 4 semanas até 6 semanas, que seria um período
ou entre competições, onde esse macrociclo e os mesociclos estão bem distribuídos, ou seria um momento pré-férias, por exemplo, desse atleta, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente não vive no mundo ideal. Por que a gente não vive no mundo ideal? Porque o marketing esportivo ele é extremamente pesado. Então, cada vez mais ele quer vender o produto, então cada vez mais tem que ter jogos, competições,